A nação brasileira tem vivido dias sombrios, dia de muita angústia, de medo, alguns vivendo dias de pânico. Um terrível vírus, coronavírus ou Covid-19, surgido na China, espalhou-se pelo mundo e está causando no Brasil esse terror todo, essa tempestade toda. Lucas capítulo 8 fala de Jesus e os discípulos atravessando o mar da Galileia, quando sobrevém uma grande, uma violenta, uma terrível tempestade. Os discípulos lutam e Jesus dorme. Os discípulos se esforçam e o mestre descansa. Até que eles, apavorados, percebendo que não têm condições de vencer a tempestade, eles gritam por Jesus, eles clamam por Jesus. O Mar da Galileia tem em torno de 20 quilômetros de extensão e uma largura máxima de 13 quilômetros. Ele fica a 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e é um dos mais profundos lagos de água doce do mundo, com uma profundidade máxima de 50 metros. O ar frio canalizado das montanhas ao redor pode provocar repentinas e violentas tempestades. Na nossa vida, na minha e na sua vida, tempestades podem surgir repentinamente e de forma violenta. Quando menos esperamos, ventos de oposição, ondas de problemas, de enfermidades, tristezas, amarguras e outras tribulações se abatem sobre nós. Somos cristãos, servimos ao Senhor, Ele prometeu estar sempre conosco, mas no meio da tempestade Ele sempre parece distante, ou dormindo, ou alheio ao nosso problema. Onde está Deus na tempestade? Eu ouvi ontem alguém perguntando onde está Deus nessa crise que o mundo está passando. O texto que nós citamos, ele mostra onde está Deus em meio à tempestade. Em primeiro lugar, Ele está presente no meu barco. Ele não está distante, Ele está presente, Ele está perto, Ele está muito perto de mim. Ele conhece os meus temores, Ele sente a minha dor, Ele sabe das minhas aflições, da angústia, do pavor que às vezes angustia e oprime a minha alma. Ele está ali. Ele sempre esteve, Ele está e Ele sempre estará. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Jeová Shammah, o Senhor que está presente. Ele está presente na tempestade. Ele jamais nos abandona em meio às nossas crises. Ele estava com os discípulos no barco. Ele estava com José na cisterna e depois na prisão. Ele estava com Moisés no deserto por 40 anos, no Mar Vermelho e depois no deserto outra vez. Ele estava com Elias na caverna em Horebe, como esteve com Davi na caverna de Adulão. Ele esteve com Daniel na cova dos leões. Com os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego, ele esteve na fornalha de fogo. Ele estava com Paulo e Silas na masmorra, na prisão. Ele esteve com João na ilha de Patmos. Se ele não estivesse presente no barco, os discípulos teriam naufragado. O salmista, no Salmo 124, ele diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nossos inimigos nos teriam engolido vivos e as águas nos teriam submergido. O Senhor está presente. Normalmente, nós só percebemos a presença do Senhor depois que a tempestade passou, mas Ele está presente. Podemos ter essa certeza. Em segundo lugar, Ele estava aguardando o pedido de socorro dos discípulos para agir. Deus está presente na tempestade. Ele está aguardando você clamar a Ele. Enquanto os discípulos lutavam, Jesus dormia. Enquanto os discípulos se esforçavam, Ele estava descansando. Muitas vezes nós achamos que podemos sozinhos. Nós somos experientes, nós temos força suficiente. Nós sabemos o que fazer. Então Deus não age, Ele deixa que a gente haja por conta própria. Às vezes nós procuramos socorro em outras pessoas, em amigos, no pastor da igreja,
Procuramos um advogado, procuramos um médico, procuramos empréstimos financeiros para resolver a nossa situação aflitiva. Enquanto estivermos procurando solução e socorro em outro lugar, nós não percebemos a ação de Deus, não percebemos a presença de Deus. O Senhor está presente, mas Ele está aguardando esgotarmos todos os nossos recursos. Enquanto lutamos com nossas próprias forças, Deus não age. Quando desistimos de lutar, quando perdemos a esperança, é a hora de Deus, é o tempo de Deus. Quando os discípulos acharam que iriam naufragar e que não teriam mais o que fazer, Deus, em Cristo, entra em ação. Nós precisamos clamar a Ele no momento da tempestade, no momento da crise. Hoje, dia 5 de abril, a nação brasileira está em jejum. A nação brasileira está orando. Eu acredito que milhões de pessoas estão jejuando e orando nesse momento, clamando pelo socorro de Deus. E eu creio que o socorro virá. Eu creio que Deus há de intervir nessa situação. Oração intensa, oração urgente, oração desesperada, mas ao mesmo tempo uma oração confiante. O Senhor Deus é um Deus todo-poderoso. Ele sempre nos ouve e Ele sempre socorre os seus quando estão em meio à tempestade. Onde está Deus na tempestade? Deus está presente no barco. Deus está esperando clamarmos para agir e Ele está prestes a operar um milagre. Acordado pelos discípulos, Jesus levanta-se e repreende o vento e o mar. As vozes que nos assustam são caladas pelo Senhor. As ondas furiosas que querem nos tragar são acalmadas pela voz do Senhor. Em meio à tempestade, o poder de Deus se manifesta. A tempestade cessa, os problemas são resolvidos, os relacionamentos são restaurados, as doenças são curadas, os demônios são expulsos, os vícios são vencidos, os inimigos são derrotados. Com Ele, a tempestade é completamente dissipada, o milagre acontece, a bonança vem, a tranquilidade é restaurada. Onde está Deus na tempestade? Ele está ao nosso lado. Ele está em nosso barco, aguardando o meu e o seu clamor para agir em nosso favor. Onde está Deus na tempestade? Ele está prestes a operar um grande milagre. Creia nisso e desfrute da bonança, porque Deus sempre está presente, sempre ouve e sempre age. Não tema a tempestade, Deus está conosco.